Olá pessoal, nosso Música para Paroxítona hoje na nossa segunda postagem do ano. Vamos começar aqui com uma frase, com um poema, uma parte aí do poema de um grande compositor brasileiro. Hoje vamos falar de Gonzaguinha, Luiz Gonzaga Júnior, o grande filho do Gonzagão, o rei do Baião. Gonzaguinha nos presenteou com muitas frases, com muitos poemas, muita música importante para o nosso cancioneiro. Eu peguei uma música aqui que na verdade nós já postamos aqui com o Erasmo Carlos, que chamava-se Semente do Amanhã, gravado pelo Erasmo lá na década de 80, mas que o Gonzaguinha gravou com um outro nome a música, Nunca Pare de Sonhar. A frase que eu escolhi é: nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Quer dizer, uma injeção aí de ânimo, de esperança, acreditando na força de transformação nossa dentro do mundo que a gente vive. Então, fica aí a lembrança aí do grande Gonzaguinha. Na nossa postagem de hoje, nós vamos homenagear aí um setentão da nossa MPB. Não é conhecido do grande público, não gravou muitos discos em toda a sua carreira, mas ele compôs muita música importante para a nossa música. Falando aí do mineiro Salomão Borges Filho, o Lô Borges. Para quem não conhece, o Lô Borges faz parte lá daquele Clube da Esquina, lá no início dos anos 70, lá com o gênio Milton Nascimento. Então, o Lô, que era um dos mais jovens lá da turminha, virou aí um setentão. Tem muita coisa aí do Lô. O Lô é um cara muito respeitado dentro da nossa música. Ele se destacou com um grande disco, um dos maiores discos mais importantes da nossa música. O álbum Clube da Esquina 1, lá de 1972, que agora em março estará fazendo 50 anos do seu lançamento. Então, esse disco vai ser uma postagem especial aqui. Nós vamos falar bastante, tem muita história desse disco. Tem muito cantor aí que você ouve aí, tem esse disco como o grande precursor, a grande mola que alavancou aí, que impulsionou a carreira de muito cantor. A gente vai falar um pouquinho isso sobre esse disco, um dos mais importantes da nossa música. E o Lô estava lá presente. Lô é de uma família grande lá de Minas, ele e mais 6 irmãos. O Marilton, o Telo, o Márcio, o Iê, o Nico e a Solange Borges. Lá no início da década de 70, quando começou lá o Clube da Esquina, que a gente vai falar um dia aqui sobre o início desse clube, por que chama-se Clube da Esquina. E o Milton ficou encantado com esses irmãos, com alguns desses irmãos, que todos eles são ligados de uma forma ou outra à música. Milton trouxe lá o Lô para o Rio de Janeiro e o chamou para produzir um disco, esse Clube da Esquina. O Lô tinha 19 anos de idade. Para começar a falar um pouquinho aqui de Lô, e não falar especificamente do Clube da Esquina, a primeira música gravada de Lô Borges, que ele fez lá com o Fernando Brant e o Márcio Borges, foi Para Lennon e McCartney. Essa música foi gravada pelo Milton em 1970. O Lô tinha apenas 18 anos. Ele fez essa música no disco Milton, de 1970. Foi um grande sucesso e até hoje o pessoal canta aí. A Elis Regina gravou essa música, uma música bastante importante. Foi a primeira aí e uma das mais importantes na carreira do Lô. Lô Borges produziu alguns discos. Depois do Clube da Esquina ele fez o chamado disco do tênis,
tem o nome dele, Lô Borges. Tem umas músicas assim incríveis. Também foi um disco assim bastante complicado para o Lô fazer. Ele disse que tinha feito já várias músicas lá para o Clube da Esquina. E ele foi pressionado aí pela gravadora para poder gravar um disco, porque o Clube da Esquina foi assim um estouro. Muitas músicas do Clube da Esquina é parceria do Lô com o Milton, com o Fernando Brant, com o Ronaldo Bastos, com o seu irmão, o Márcio, e até o Telo Borges fez algumas músicas aí que fizeram parte dessa obra-prima que é o Clube da Esquina. Não tem como colocar algumas músicas do Lô aqui que não seja do Clube da Esquina. Importante na carreira que não esteja lá no Clube da Esquina. Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, por exemplo, é uma música que está lá no Clube da Esquina 1, que ele fez com seu irmão, o Márcio Borges, que é uma música incrível também. O Trem Azul talvez seja a música mais conhecida e talvez seja o orgulho aí. Ele já declarou várias vezes que tinha muito orgulho de ter feito essa música, né? Ele fez com o Ronaldo Bastos, que era um dos grandes parceiros lá do pessoal do Clube da Esquina, principalmente do Milton Nascimento. Essa música foi gravada pela Elis Regina em 1980, no seu disco. E depois foi feito um disco póstumo, que tinha o nome do disco da Elis, que chamava Trem Azul. Um disco que foi lançado logo após a morte da Elis. Foi retirado aí de um show, talvez foi o último show que a Elis fez. Remixaram, regravaram esse disco, esse show, e virou esse disco Trem Azul de 82, já um disco póstumo aí da Elis. Essa música Trem Azul também foi gravada pelo Tom Jobim. Ele gravou num disco lá de 1994 chamado Antônio Brasileiro. Curiosamente, infelizmente, esse disco foi lançado 3 dias antes da morte do Tom Jobim. E essa música ele gravou em inglês, belíssimamente, chamava-se Blue Train. Então, uma música ser gravada pelo Tom Jobim, ser gravada pela Elis Regina, é para poucos. Se vocês forem ver a letra da música, vocês vão ficar assim meio em dúvida do que ele está falando. Na verdade, ele está falando da vida, ele está falando desse trem, dessa coisa que a gente tem que conduzir, e ele, como bom mineiro, faz essa analogia aí do trem. É uma música bastante importante e que despertou muita coisa aí, muita curiosidade, e muita gente gravou. Então, uma música bastante importante. Outra música importante aqui é Equatorial. Uma música que depois saiu lá em 1979 no disco Via Láctea. Então, o Lô gravou o Clube da Esquina, depois gravou lá o Lô Borges, que é o disco do tênis lá, e depois ele voltou a gravar somente em 79. O Lô, ele é aí um musicista, toca violão, gosta muito de melodia e tal, mas já arriscou também a fazer algumas letras. Ele tinha vários parceiros letristas, mas de vez em quando ele ousava fazer algumas letras. Então, ele fez aí com o irmão dele, o Márcio, Equatorial. E depois ele fez também com o Telo, o Telo e o Márcio, os 3 irmãos, fizeram a música Vento de Maio, também desse mesmo disco aí. Nós vamos colocar aqui também uma música que ele fez em parceria com o Samuel Rosa. Para quem não se lembra do Samuel Rosa, é o vocalista lá do Skank, um grupo musical aí, importante também, um grupo mineiro que fez muito sucesso no finalzinho aí dos rock nacional, até hoje eles tocam. Ele é muito amigo do Samuel Rosa, apesar de ser de uma geração um pouco depois, mas muito amigo dele. Eles fizeram uma música também que chama-se Dois Rios. É uma parceria do Lô Borges, do Samuel Rosa e do Nando Reis, ex-Titã. Uma música assim muito legal, que foi gravado aí pelo Skank no disco de 2003, Cosmotron. Então, aí na descrição vocês vão ter aí o Lô cantando com o Samuel Rosa, seu grande amigo. Aliás, muitas das músicas aí
mesmo as antigas, aí o Lô chamava o Samuel para cantar com ele. Então, ficou muito legal essa versão, muita gente vai lembrar da música, então, mas tem mais o dedinho aí do Lô. Embora não tenha feito tanta coisa assim, mas Lô, nessa carreira dele aí, com 70 anos de idade, fez 14 álbuns de estúdio e fez 4 discos ao vivo. Né? Fez um DVD e fez outras coisas aí bem legais. Além desses 2 mestres, esses 2 ícones da nossa música, que é o Tom Jobim e a Elis Regina, nós temos também outro mestre que gravou muito Lô, aliás, é o seu amigo. Então, desde meninão lá, o Milton já gostava dele, levou ele para gravar. Então, o Milton também gravou muito Lô. O Skank, como eu disse, gravou Lô. Flávio Venturini, Beto Guedes, toda aquela mineirada lá do Clube da Esquina. Nenhum de Nós, o Ira, grupos de rock. 14 Bis e o próprio Nando Reis gravou música do Lô. Então o Lô tem muita composição, então vale a pena a gente estar lembrando aqui dos 70 anos aí, que era lá um meninão lá dentro do Clube da Esquina e hoje já é um setentão aí experiente, muito respeitado dentro da nossa música. Então fica aqui a nossa postagem, nossa segunda postagem do ano, comemorando aí os 70 anos, que completando aí no dia 10 de janeiro, do nosso Salomão Borges Filho, o nosso Lô Borges. Nós voltaremos aqui a falar do Lô, como eu disse lá dentro do Clube da Esquina, que foi o grande marco na vida dele e do Milton. Uma ótima semana, viva Lô Borges, o nosso mineirinho aí, que fez muita melodia bonita aí para a nossa MPB. Grande abraço e até a próxima.